Namastê, eu sou a professora Ilza Oliva e estamos no Espaço Despertar Ananda. Nessa tarde, nós vamos tratar de um assunto pertinente a essa próxima estação. Nós vamos começar essa semana a nos preparar para receber o verão. Então, nós estamos na interestação. Já gravamos um vídeo, já falamos sobre a interestação, que é um período de mais ou menos 18 dias, onde passa de uma estação para outra, uma preparação. Então, nós estamos saindo da primavera para chegar no verão. E aí nós temos os cuidados especiais, né? De acordo com a Ayurveda, de acordo com as medicinas orientais. Então, nós temos toda uma preparação interna para receber, né, essa energia externa que cada estação traz para nós. Então, é um período de mudança onde nós devemos prestar atenção, porque tudo que nós fazemos numa estação, ela vai reverberar na próxima. O que a gente fez na primavera vai ter as consequências no verão. O que fizermos no verão vai ter a consequência no outono e assim sucessivamente. O outono para o inverno para a primavera, e esse ciclo que se faz, né, e completa todo o ano. Então, hoje, antes que a gente fale diretamente sobre o verão, né, que é o nosso tema, eu vou falar um pouquinho esse símbolo que é muito conhecido como Yin e Yang, né? E como é que surgiu e de onde? E hoje nós vamos falar pelo ponto de vista do taoísmo, que é uma filosofia também nascida lá nos Vedas, né? Nós podemos falar pela Ayurveda, através da Yoga, tudo a gente vai usar esse simbolismo. Hoje nós temos registro num livro, né, chamado do Imperador Amarelo, de mais ou menos 2.700 anos, onde vai mostrar para nós uma energia dividida em duas forças, opostas e complementares. E essas forças são chamadas de Yin e de Yang. O Yin é essa parte escura e contém uma partezinha branca, que significa que contém Yang no Yin. E o Yang é o branco, né? Então é o oposto. Mas veja que elas estão contidas em um círculo e elas têm um movimento que, ao se movimentarem, as duas se completam. Então, esse símbolo Yin e Yang, né, o porquê que nós vamos estudar. Porque esse símbolo Yin e Yang, ele vai influenciar em tudo, em todos os aspectos do universo, em todos os aspectos da criação. O princípio único é esse aqui. Então, é uma energia com duas polaridades opostas e complementares. Não existe Yin sem Yang, não existe Yang sem Yin. Então, o que acontece agora, nesse momento? Nós estamos passando da primavera para o verão. E nós precisamos de saber que nós só temos duas estações bem definidas, que é o verão e o inverno. A primavera é como se fosse um rito de passagem do frio para o calor. O Yin e o Yang é o que é mais frio e o que é mais quente. Então, por isso que nós vamos, assim, trabalhar essa ideia de Yin e de Yang dentro das estações, para que a gente possa trazer isso para a nossa vida prática, porque daí a gente vai ver esse Yin e Yang em todos os aspectos da nossa vida, né? Em toda a manifestação, nos alimentos, nos medicamentos, em todos os aspectos que a gente que existem, né, que nós, de comunicação, nós estamos dentro do Yin e do Yang, que é do alto verão, o mais quente, o mais forte, e o inverno, que é o mais frio, o mais gelado. Eu fiz umas anotaçõezinhas aqui, para eu não devagar, porque é um assunto bastante extenso. E esse mês nós vamos trabalhar esse assunto nas diversas modalidades, tanto na parte teórica, né, que nós vamos começar hoje com a parte teórica, e vamos começar também na parte prática. Aí eu vou dar as receitas dos chás, os alimentos, como cozer, como preparar os alimentos, especialmente agora para o verão, né, porque a primavera, ela trouxe o vento
e a umidade para o alto verão. Então nós tivemos um cuidado de sair do inverno, que era do frio, com alimentos especiais para ir aquecendo e fazendo uma limpeza no fígado, uma remodelação na nossa maneira de pensar. A gente faz uma faxina geral na primavera, que é para quando... E aí a primavera traz o vento e a umidade para chegar no verão. Então, para nós recebermos o calor do verão e as águas do verão, que são as chuvas, né, nós passamos pela limpeza, purificação da primavera. E agora que nós chegamos no verão, que é o Yin, que é o Yang, né, o mais alto Yang, nós vamos ver como nós vamos trabalhar esse Yang dentro e fora de nós, né? Os cuidados especiais. Nós podemos olhar da seguinte forma. A gente sente muito calor. O sol aumenta, a temperatura aumenta e a gente começa a se abanar e morrendo de calor. E isso é errado, porque quanto mais eu me abano, mais calor eu sinto. Então nós vamos começar com a parte prática. Para amenizar o Yang, né, tem alguns exercíciozinhos que a gente trabalha. Por exemplo, na respiração. Na respiração tem uma respiração que chama do frescor. Ela tem um nomezinho em sânscrito. A gente pega a língua, faz uma conchinha, né? Faz uma conchinha e inspira pela língua, por a conchinha, e solta pelas narinas. Quem não consegue fazer a conchinha, põe a língua para fora, não tem problema. Mas faz uma conchinha, vira a língua para cima. Dobra a língua. Inspira pela língua, segura e solta. Isso refresca, resfria, acalma a mente. Aí faz aí umas 5 respirações, dá uma paradinha. Porque cansa, né? A gente não tem costume de respirar pela língua, muito menos fazendo essa conchinha. Então a gente faz a conchinha, inspira, segura, solta. Quando você inspira, você vai ver que sua língua esfria, fica geladinha. Esse é um dos processos que a gente usa para resfriar. Agora, quando você inspira pelo nariz novamente, depois que a gente faz 3 a 5 respirações, ao inspirar pelas narinas, você vai sentir que parece que o ar está mais fresco. Então, essa é uma forma de nós começarmos a ter autocontrole e autodomínio sobre o nosso pensamento, tá bom? Outra coisa muito importante, a parte mais Yang, eu vou falar sempre de Yin e Yang agora, do nosso corpo, é o alto da cabeça. Então, quando a gente pega a mão, a palma da mão, põe no centro da cabeça, procure aí que vocês vão ver que tem uma rodinha mais quente, bem no centro da cabeça. Essa é a parte mais Yang. É um ponto do vaso governador ou do sistema nervoso, né, que a gente chama VG20, quem entende aí da medicina chinesa, dos pontos, né? É aqui, é o ponto mais quente. A gente pode molhar aí também. Pode pôr um paninho, até uma pedrinha de gelo aí que dá um frescor, né? Refresca a cabeça, né? Outro ponto que a gente faz também, a gente pega aquelas toalhinhas pequenas, molha e pode colocar em volta do pescoço. Por quê? Aqui o sangue passa, sobe para a cabeça, bem à flor da pele. Então a gente coloca uma toalhinha molhada aqui e você vai sentir também a cabeça mais fresquinha, os pensamentos, principalmente quando a gente tem que fazer planejamento, estudar, né? Aí a gente está se abanando com calorão, acaba esse calorão. Pode molhar a toalhinha, coloca em volta do pescoço, você vai sentir um frescor muito bom. Essas são medidas que a gente faz assim instantaneamente quando a gente está estudando, né? E tem uma outra forma que a yoga nos ensina, que chama meio banho. O meio banho consiste em molhar os pulsos das mãos e dos pés. A gente tem pulso lá nos pés e nas mãos. Isso aqui também o sangue passa bem à flor da pele. Se quiser até enrolar um paninho, uma gazezinha, a toalhinha, tudo bem. A gente molha esses 2 pontos. Pode molhar também as axilas, quando a pessoa tem mais calor, porque tem gente mais yang, ou tem gente que está com energia yang mais alta. Então é uma maneira de nós começarmos, né, a nos equilibrar energeticamente. E todas as vezes que a gente vai fazer xixi, a gente joga água nos genitais,
só joga água fria. Aquela última urina que ficou na uretra sai e dá uma refrescância também. E, de preferência, não enxugar os genitais com papel, que aquece. Se tiver uma toalhinha, melhor ainda. E não é esfregando, é só tirar o excesso de água. Isso dá um frescor que equivale a é chamado meio banho. Você vai sentir confortável, como se tivesse tomado um banho. Por exemplo, você está viajando, né? Ou você está em algum local que você tem um almoço, não dá conta. Você vai lá, molha os pulsos, molha, né? A gente, se não tem duchinha nos banheiros, a gente costuma carregar uma garrafinha de água. Por quê? Porque nesse alto verão, o que é que nós precisamos? De equilíbrio. Não dá para sair gritando, tá quente, fica calado. Quanto mais calado ficar, né, menos esquenta. Porque quanto mais a gente fala, mais aumenta o calor. Então, isso tudo vai fazer com que nossa temperatura baixa diminua, nossa digestão fica melhor, né? Então, a digestão também, a gente estando com o sangue resfriado, tem tempo de mastigar, não está ansioso. Então, isso tudo vai fazer com que a nossa digestibilidade se faça com tranquilidade. Por quê? A digestão é a primeira parte, a gente tem que lembrar que primeiro é a respiração, que a gente não fica nem um minuto sem respirar, e depois é a comida, né? Que é para formar os 7 tecidos do corpo. E qual é a qualidade desses tecidos que nós estamos gerando. Então, em cada estação, nós vamos ter alimentos próprios para aquela estação. Se eu estou no Yang, estou muito forte agora no alto verão, eu vou ter que consumir alimentos frescos, os chás mais frescos, o sabor, né, também, porque cada estação corresponde a um órgão. Por exemplo, o verão é o órgão correspondente ao coração e o intestino delgado. O coração é representado pelo fogo, alegria, energia, expansão, a energia da expansão, né? Em equilíbrio, nós somos alegres, comunicativos, a pessoa que tem muito fogo, né? Em equilíbrio, ele é expansivo, extrovertido, comunicativo. E em desequilíbrio, ele fica irritado, conversa demais e é eufórico. Sabe aquela pessoa que dá aquelas gargalhadas descontroladas? Sabe aquela pessoa que fala mais alto do que os outros, agitado? É o fogo em expansão e é muito próprio que isso aumenta agora no verão. Então, quem tem esses sintomas, né, que a gente vai lá e o médico vai falar que está com TDAH, que está, como é que fala, tem o outro, bipolar, né? É a expansão do Yang. Aí, como é que, aqui o Yang é o alto verão, como é que nós vamos fazer para equilibrar aqui? A gente equilibra com o que é Yin, né? A respiração que eu ensinei, o meio banho, e vamos para os chás, e vamos para até a preparação do nosso alimento. E quais são os alimentos que são mais Yin, que é para ajudar no equilíbrio desse Yin e Yang dentro de nós. Porque dentro da medicina oriental, tradicional, né, das tradicionais, a japonesa, a ayurvédica, a medicina chinesa, as doenças não têm um nome. Aqui a gente fala, tá TDAH, não para com nada, toda hora está pensando uma coisa, né? Lá a gente vai falar que a pessoa está vata, que ela está, né, disperso. E como é que nós vamos colocar, né, nossos pensamentos em ordem? Porque para tudo tem um remédio, né? E nossos remédios são os exercícios, são os alimentos. Aí tem exercício próprio da yoga, agora, né, para o verão. Quais são os exercícios? Exercício ao ar livre, exercícios leves, nada de carregar peso agora, não é hora de suar não, né? O suor já está saindo naturalmente com o calor. Agora é hora de um Tai Chi Chuan, de assentar e fazer respiração, de meditar, de fazer um Qigong, de relaxar mesmo, né? Por quê? Porque se o tempo está muito quente, nós temos que ter exercícios frios, Então, se eu estou no alto verão, o que eu vou colocar no meu corpo, né, tanto em alimento quanto em movimento, tem que ser coisas mais naturalmente, mais
brandas, que é para não agitar mais o que já está em agitação. Outra coisa, o coração. Nós temos um relógio biológico. Aí durante essa semana eu vou gravar pequenos exercícios e atividades para que a gente possa conhecer os cuidados durante o verão, né? Então nós temos um relógio biológico. Nesse relógio biológico, o horário de energia máxima em cada órgão é a cada 2 horas. Então, se de 7 a 9 a energia máxima está no estômago, de 9 às 11 vai para o baço e pâncreas, de 11 até 1 da tarde vai para o coração. Então, se nós estamos no verão, que o órgão correspondente ao verão, o alto verão, é o coração e intestino delgado, né? Que comanda o sangue e comanda as emoções. O que vai acontecer? De 11 ao meio-dia, normalmente é o horário que nós estamos almoçando, né? Vamos procurar alimentos frescos, de natureza fresca, né? E dentre eles aí a gente vai dar as relações, por exemplo, um chazinho de hortelã, o coentro, a salsa. Tem uma porção que a gente vai fazer um roteirinho para cada dia, vocês nos acompanham que vocês vão saber, né, como nós vamos proceder durante essa entrada, essa preparação para o verão, né? Os chás, os sucos e o alimento também, até a forma do cozimento, como é que nós vamos proceder. Porque se o coração é o órgão dessa estação, né, nós vamos ter o quê? Ter cuidado com esse coração. Tem gente que sai para correr 11 horas da manhã e depois, quando tem infarto, não sabe por quê, né? Então, nesse horário de 11 a 1 da tarde, a energia máxima está no coração. É um movimento energético. Não significa que o dia todo não esteja, não. Mas ele vai para o coração, depois desce, e vai para o intestino delgado. Então, esse circuito são 12 voltas, porque a cada 2 horas está em um órgão. Aí nós aproveitamos, por exemplo, de 7 a 9 para alimentar bastante nutrientes, não é quantidade de nutrientes, para que quando o baço receber aquela sopona energética lá, ele possa distribuir para o corpo para formar os tecidos. E quando chegar na hora do almoço, a gente está abastecido energeticamente. Então não precisa comer muito nem comida pesada. Quando chega lá no final da tarde, que a gente já trabalhou bastante, ali 3h30, 4 horas, é o horário do rim, dá uma vontade de comer um doce, porque a gente precisa de energia. E o meu corpo, cadê energia? Cadê energia? Aí a gente lembra do doce. Se nós fizermos uma programação direitinha, que é uma rotina diária, chega no fim do dia a gente está mais tranquilo, né? E, consequentemente, agora nós não podemos esquecer da água. O verão é o fogo. O inverno é a água, que nós temos os 5 elementos: terra, água, fogo, ar e éter. O verão corresponde ao fogo. O inverno corresponde à água. O que apaga o fogo é a água. Então, nós temos que não desprezar essa água, porque essa água constante, na forma de líquido, da própria água, pura também, ou água saborizada, você põe lá no vidrinho seu, ao invés de você colocar, colocar um gengibre, que é quente, coloca um raminho, ou uns carocinhos de coentro, Saboriza com uma coisa mais fresca, um raminho de hortelã, ao invés de saborizar agora, que muita gente saboriza com coisas quentes, com gengibre, por exemplo. O gengibre é quente, nós vamos saborizar no outono, que é para esquentar o pulmão, para aguentar o inverno. Vamos saborizar agora essa água com uma coisa mais fresca. Então a gente vai dar a relação das plantas e dos alimentos frescos, porque nós estamos trabalhando no extremo, com os extremos. Então, por que eu estou falando sobre o yin e yang, que são os extremos? Isso aqui é a rito de passagem. Então, se eu estou no alto verão, eu vou usar bastante coisas do inverno, água. Não do inverno, da estação, que é o inverno, a estação chamada de água, e aqui é o fogo. Então, isso tudo são maneiras de nós prevenirmos, e cuidar do nosso corpo agora no verão. O pensamento também.
Quem é de fogo, quem tem, né, da energia, que tem energia de fogo, tem a tendência da expansão do pensamento. Pensar muito. Então, antes de começar, de dar muita atenção a um determinado assunto, né, a gente dá uma freada. Será que isso procede? Conversa com alguém, porque às vezes, que agora a tendência é a expansão, que o fogo sobe, né? Então, o que acontece? Tudo expande. Nós já estávamos na primavera, que é a expansão, que é o éter. Tudo cresce, tudo aumenta. Esse movimento tende a subir no verão. Então, nosso pensamento também, para que nós não ficamos muito excitados, com excesso de pensamento, sabe? Com preocupações, a gente começa também a fazer uma autoanálise. Às vezes eu penso uma coisa, será que isso procede? Então pesquisa, orienta. Quando é um assunto referente a alguém, não fique preocupado, conversa com a pessoa. Eu estou achando que fulano ficou chateado comigo. Vai lá e pergunta à pessoa, eu te ofendi quando eu disse tal coisa assim, para a gente não ter essa tendência a aumentar, porque é a tendência da estação. Né? Se a tendência do outono é vir para dentro, introspecção, e começar a encolher para receber o inverno, a tendência do verão, né, foi a expansão da primavera, que é o éter. Primavera é éter e verão é o fogo. Então, é a expansão da primavera que vai trazer a expansão da mente. Então, é assim que o yin e o yang atuam em toda a natureza. E nós, como seres, né, da natureza, vocês podem olhar a natureza, a expansão que houve. No inverno, as folhas caíram, no outono, as folhas caíram. No inverno, tinha muita árvore seca, depois elas brotaram. E agora, a tendência é encher mais, crescer mais. Então, está tudo mais bonito. E da agora para frente é assim. A natureza existe expansão. E existe a expansão dentro da nossa mente. Existe uma tendência também dentro de nós, de tudo que está aqui dentro aumentar. Do bem ou do que a gente chama, o que é yin ou o que é yang. Né? É agravamento de algumas moléstias, de algumas dores, tá? Dores articulares, né? Pressão para aumentar. Então, para que isso não aconteça, porque é época de expansão, né? Então, para que isso não aconteça, nós temos alguns roteirinhos e a gente vai colocar, porque isso aqui é uma coisa muito séria e a gente não observa a natureza, né? Quando a gente observa, vou olhar aqui se eu esqueci alguma coisa, né? Que eu falei muito, né? Uma coisa importantíssima que eu deixei. O coração é a morada do Shen. O que é o Shen? Nós temos 3 energias. Nós temos o Jin, que é a energia adquirida, que é do pai e da mãe. Essa nós trazemos. Nós temos o Qi, que é a energia que a gente adquire dos alimentos. Esse Qi a gente adquire da mãe, lá na barriga da mãe, e adquire dos alimentos e da respiração. E nós temos o Chen, que é a nossa essência. Então, nós temos o sangue, né? Que nós temos, e dentro do sangue tem essa essência. Então, o que é essa essência? O coração em ordem, calmo, tranquilo, pensamento em ordem, vai dar para nós o quê? Um Shen equilibrado. Nós vamos ter clareza mental, porque os olhos é fogo, a gente só enxerga, né, pelos olhos. E os olhos é luz. E a luz que está no nosso coração, essa luz, ela é iniciada pelo fígado, tanto que o fígado rege os olhos. Mas a luz dos olhos é o brilho, é o sol, é o fogo, é o calor. Sabe aquela pessoa que está doente, com o olho fica opaco? Porque não tem energia, né? Você olha para a pessoa que está, né, tá viva, está alegre, você olha o olho da pessoa, brilha. É o fogo do coração, é o Shen, é a essência. Então, é para que essa essência, para que nós possamos ter bons pensamentos, para que a gente possa acreditar nos nossos projetos, acreditar na vida, acreditar em nós. Tanto que tem um ponto que a gente massageia na gente para que a gente possa ter visão de si mesmo, né? São 2 pontinhos aqui, ó, em cima da sobrancelha. A gente massageia aqui, fecha os olhos, né?
São pontos para que nós possamos ter visão de nós. Quem sou eu? Porque quando, né, eu me perco, quando eu não tenho autoconhecimento, eu perco a visão de onde eu vou, o que eu quero, de que eu gosto, né? Tanto que Santa Teresa fala lá, quem não conhece a si mesmo não sabe para onde vai, para onde vou, né? Então, para onde eu vou, qual é a direção? A direção é o norte. Eu não tenho norte, né? Mas também não tenho no coração o calor, a alegria, os olhos não brilham. Né? Vê quando a gente gosta de uma pessoa, o olho pisca, né? Parece que dá umas estrelinhas, né? Quando não gosta, a gente fecha assim, até fecha o olho um pouquinho, torce o nariz para um lado, a boca para o outro, a gente contorce toda. Falta o quê? Alegria. E essa alegria vem do coração, porque todas as emoções passam pelo coração. Ela é produzida, eu estou alegre, mas quem sente é meu coração. Né? Eu estou triste, a primeira pessoa que sente é meu coração, a primeira parte do meu corpo. Então, essa alegria, esse shen, essa essência, quem sou eu? Eu sou a essência. Eu não sou a mão, não sou o pé, eu sou a essência. E essa essência é o coração. É o fogo que está dentro de nós. Porque nós somos compostos dos 5 elementos, né? É a terra, que eu como as coisas produzidas pela terra. Tudo da terra é yin. Tudo do céu é yang. Eu respiro o ar, é o yang. Eu como as coisas da terra, tudo da terra. Agora, no yin não tem o yang? Então, na terra tem coisas. São yin e tem yang. Então, dentro dos pratos lá, do preparo, dos alimentos, eu disse agora, né? O gengibre é mais yang, né? Do que, por exemplo, o coentro. A cebolinha é mais fresca. Então, aí nós vamos ver, a natureza, essa natureza que a gente vai falar quente e frio, é yin ou yang. E tem yang dentro do yin e tem yin dentro do yang. Então, isso aqui vai regular todas as nossas funções. Então, se eu estou com o coração calmo, tranquilo, né, eu vou produzir o quê? Bons pensamentos. Primeiro eu produzo sentimento. Que antes de eu fazer alguma coisa, eu produzi um sentimento. Ai, eu estou com vontade de fazer tal coisa assim. Aí eu quero fazer um doce, vamos supor, né? Aí eu fico com vontade de fazer o doce, vou fazer o doce. Ah, eu quero visitar fulano. Mas primeiro nasceu uma vontade. Então não importa o que eu vou fazer, qual a minha atitude. Essa vontade nasce da minha essência. Cada vez que eu dou um passo, né, em qualquer das direções, nasceu do coração. Então, qual é a qualidade do meu shen, da minha essência? Outra coisa bem importante também entre o yin e o yang aqui, né, é o dia a dia nosso. Tem dia que eu estou mais yang, levanto, faço tudo, né, e tem dia que eu estou mais yin. Por quê? Será que eu dormi bem? Eu dormi o suficiente? Meus nutrientes estão em ordem? Então, esse yin e yang também, ele tem que ser investigado por cada um de nós. Então, cada um de nós passamos a ser o quê? O nosso maior companheiro, o nosso terapeuta, o nosso médico. Porque até para eu ir até o médico, eu tenho que chegar lá e saber explicar para ele. Olha, eu estou com muito sono na parte da manhã. Ah, mas meu sono chega tarde. Chega 3 horas da manhã, eu estou com sono. Ah, mas 3 horas da manhã é horário yin, é hora de dormir. Ah, mas aí eu vou lá no relógio biológico. Quem é que está funcionando 3 horas da manhã aqui? Né? Quem é? É o fígado? É o coração? Não. É o rim? Não. Aí a gente olha qual é o órgão que está naquela hora fazendo a gente acordar. Né? Ah, tá, 3 horas da manhã é o pulmão. Então, durante o dia, eu vou ter que intensificar minhas respirações. Eu vou que recorrer. Então, a gente olha, até isso a gente passa. E se a gente não sabe, procura alguém que tenha um conhecimento que nos ensina. Porque essas dicas de bem-estar, né, é importante que nós podemos dormir bem. Então, por exemplo, é meu travesseiro que está me fazendo, não está na altura correta, que está me dando uma dorzinha no pescoço, está me acordando. Porque a gente tem que investigar. Não é só falar assim, nossa, mas estou todo quebrado, estou todo dolorido. Né? Não, investiga o que está acontecendo.
Estou quebrado, dolorido, estou sem energia. Não estou dormindo, né? Outro dia uma pessoa falou comigo assim, mas eu acordo de noite e vou fazer alongamento. Eu falei, mas alongamento para dormir, ele faz. E aí eu não durmo. Mas alongamento não é exercício de fazer para dormir, não. Alongamento é para acordar, né? Para dormir você vai fazer relaxamento. Tem uns pontos. Eu ainda brinquei, falei, tem um ponto que eu chamo de pega-pulga, eu junto os três, eu pego uma pulguinha aqui, ó, e ponho aqui, que as pulguinhas estão pulando aí dentro da cabeça, né? Aí a gente segura a pulga, pega aqui os três dedos, põe no centro da testa, que é para quê? Para dar uma parada nessa energia que está circulando com intensidade. Então tem vários exercíciozinhos pequenos e que na hora H funciona. Tem outros relaxamentos, colocar as duas mãos sobre o coração, ou assim, no peito, né? E deita e relaxa. Tem que aprender a relaxar. Faz aquela respiração, se está muito calor, né? Porque, por exemplo, nesse momento, tem uma coisa que a gente usa muito e que também não faz tão bem, que é o ventilador. O ventilador diretamente sobre nós, ele vai dar alguns problemas, que a gente vai chamar de vento perverso. A gente coloca o ventilador embaixo para circular o ar, que é para não vir o vento, né, diretamente sobre nós. E assim sucessivamente. Tem várias coisas que vai causar insônia. Então nós temos que pesquisar tudo. Quando a pessoa fala, eu estou com insônia, eu sempre peço, qual o horário que você está acordando? Né? Então, nas nossas terapias que a gente trata através da medicina chinesa, da yoga, da ayurveda, que a gente usa várias técnicas, a gente pesquisa tudo para saber fazer o equilíbrio do yin e do yang. Porque a doença, aqui dentro dessa maneira de pensar, que isso aqui é uma maneira de pensar, de conduzir a vida, né, com experiências de muitos anos, né, de milhares de anos, vamos dizer assim, mas tem um roteiro para cada coisa. Mas é necessário que também, né, paralelo com isso, a gente presta bastante atenção. E aí nós vamos trabalhar dentro de nós o equilíbrio do yin e do yang. Aquela técnica que foi boa, a gente prossegue. Agora, o mais importante, o início de tudo, é a observação, né? Observar qual foi o exercício que me deu mais tranquilidade. E assim a gente vai resolvendo todas as nossas questões da maneira que a gente der conta, né? E vamos trabalhando junto. Quando a gente não sabe, pega orientação com alguém, aí a gente vai pegar os pontos, vai fazer uma orientação geral, né, dentro, olhando sempre esse equilíbrio do yin e do yang. Então, por hoje, nós vamos encerrar. E durante a semana vai ter várias dicas, tanto da alimentação como de posturas, que nós vamos prosseguindo para fechar um verão com muita paz, muito amor e muita harmonia. Namastê.